Todos os corpos das 10 vítimas da chacina no Distrito Federal. Agora de manhã, a Polícia Técnico-Científica do Distrito Federal divulgou que identificou o corpo de Ana Beatriz Marques de Oliveira, de 19 anos, encontrado na cisterna de uma casa em Planaltina. E a Polícia Civil agora vai investigar uma adolescente que teria confessado ter participado do crime. O adolescente de 17 anos foi apreendido ontem à noite pela Polícia Militar do DF como suspeito de ter participado da chacina de 10 pessoas, sendo 8 da mesma família. O menor disse aos policiais militares que recebeu R$2.000 e que depois receberia mais R$3.000 para ajudar no crime. O adolescente disse aos PMs que esteve num cativeiro onde algumas vítimas foram mantidas reféns. Ele foi levado para a delegacia da criança e do adolescente da Asa Norte, em Brasília, porque tinha 2 mandados de roubo contra ele. Mas os PMs descobriram que os mandados estavam vencidos desde o último dia 21 e por isso o adolescente foi liberado. Em nota divulgada hoje de manhã, a Polícia Civil do DF disse que a delegacia da criança e do adolescente vai apurar o envolvimento do menor na chacina, que ele já foi ouvido e que o procedimento de apuração de ato infracional já foi instaurado. A Polícia Civil também vai investigar se o menor de idade foi vítima de corrupção de menores por parte dos suspeitos presos pela chacina. Ainda na madrugada dessa quarta-feira, a Polícia Civil pediu a internação provisória do adolescente, tendo em vista a gravidade dos fatos e para assegurar a integridade física dele enquanto o caso é investigado. Hoje de manhã, a Polícia Técnico-Científica do Distrito Federal confirmou que o terceiro corpo encontrado na cisterna dessa casa na zona rural de Planaltina, a 5 quilômetros do cativeiro, é mesmo de Ana Beatriz Marques de Oliveira, filha de Ana Cláudia Regina e Marcos Antônio. Os outros 2 corpos que estavam na cisterna já tinham sido identificados como de Tiago Gabriel Belchior, marido da cabeleireira Elisamar Silva, e de Cláudia Regina Marques de Oliveira, ex-mulher de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, pai de Tiago. Os outros 2 corpos encontrados carbonizados num carro em Unai, Minas Gerais, são de Renata Luciene Belchior e Gabriela Belchior, esposa e filha de Marcos Antônio. A identificação foi confirmada ontem pela Polícia Técnico-Científica de Belo Horizonte. O material genético do Marcos foi usado na identificação dos corpos. Como já havia uma suspeita de mãe e filha, esses dados foram levados até o Instituto de Criminalística para que fosse feito o exame de DNA e fosse dada esse confronto para verificar se realmente se tratava de Gabriela e de Renata. E no final das contas, fazendo o cruzamento ainda com o material genético do Marcos, houve a possibilidade de se detectar a família, o pai, a mãe e a filha. A investigação da chacina começou no dia 12 de janeiro, com o desaparecimento da cabeleireira Elisamar e seus 3 filhos. No dia seguinte, o carro dela foi encontrado carbonizado em Cristalina. Posteriormente, a polícia confirmou que dentro do carro estavam os corpos de Elisamar e dos 3 filhos. No dia 14, o carro do sogro de Elisamar, Marcos Antônio, também foi encontrado carbonizado em Unai, Minas Gerais. Era nesse veículo que estavam os corpos de Renata Belchior e Gabriela Belchior. No dia 17, a Polícia Civil prendeu 3 suspeitos de envolvimento no caso. Gideon Batista de Menezes, que trabalhava para Marcos Antônio e foi encontrado com queimadura nas mãos, além de Horácio Carlos Ferreira Barbosa e Fabrício Silva Canhedo. Um 4º suspeito, Carlorman dos Santos Nogueira, está foragido. A polícia identificou as digitais de Carlorman no cativeiro e no carro de outro suspeito. No dia 18, a polícia encontrou o corpo de Marcos Antônio no terreno de uma casa, que, segundo as investigações, também foi usada como cativeiro pelos bandidos. A polícia parece estar concluindo aí, montando esse quebra-cabeças, e o Márcio Freire está na porta da delegacia que investiga a chacina em Paranoá, no Distrito Federal, e traz agora as últimas informações sobre a investigação. Ô Márcio, agora com todos os corpos aí identificados, a polícia concentra esforços para prender aí esse 4º suspeito, não é isso? Com você, boa tarde.
Isso mesmo, viu, Tiago? Boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no Jornal Anhanguera. As buscas continuam por esse quarto suspeito envolvido nessa chacina, que é o Carlos Ormando dos Santos, de 26 anos. Até complicado de falar o nome dele, né? Olha, são 10 corpos encontrados, o mesmo número de desaparecidos, e agora esses 10 corpos foram identificados. Agora há pouco, a Polícia Civil, minutos antes de começar o jornal, acabou identificando aí esse outro corpo que estava na cisterna abandonada lá em uma casa, lá em Planaltina DF. O corpo é da Ana Beatriz Marques de Oliveira, filha de Cláudia Regina e Marcos Antônio, como a gente viu aí na reportagem. Agora há pouco também o delegado Ricardo Viana, responsável por essa investigação, apareceu aqui em frente à delegacia, não quis gravar entrevista com a nossa equipe nem falar com a imprensa, mas disse, Tiago, que em breve a gente vai ter novidades sobre esse caso. Disse também que está recebendo várias ligações, várias denúncias, né, de possíveis suspeitos, como foi, por exemplo, o caso desse menor de idade que foi apreendido aí por meio de uma denúncia. O delegado disse ainda que pediu a quebra do sigilo telefônico e bancário das vítimas e também dos suspeitos. A polícia também disse que agora a principal linha de investigação agora dessa chacina é que tenha sido motivada por dinheiro. Todos os suspeitos moravam próximo ao sogro da Elisamar, né, que é o Marcos Antônio, e sabiam que a família tinha recebido aí quantias em dinheiro recentemente. Segundo as investigações, a Cláudia Regina, por exemplo, ex-mulher do Marcos Antônio, tinha vendido aí um lote em dezembro do ano passado, tinha recebido R$79 mil em espécie e outros R$130 mil em depósito bancário. A cabeleireira Elisamar fez um empréstimo de R$100 mil para fazer uma reforma no salão de beleza, e a Renata, esposa do Marcos Antônio e sogra da Elisamar, tinha vendido uma casa avaliada em R$400 mil. O Horácio, quando foi preso, tinha cerca de R$40 mil na conta, já o Gideon, R$14 mil. Agora, 3 estão presos, a polícia continua em busca, né, desse quarto suspeito, que é o Carlos Ormando dos Santos Nogueira, de 26 anos, que segue foragido. Quem tiver informações, é importante ligar para 197, que é o Disque Denúncia, viu, Tiago? Tá certo, claro, a gente